Na palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Mateus 20, no seu versículo 28, assim diz a palavra do Senhor. Bem, como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Quais esses muitos? Fala-se de ti e fala-se de mim. Eu sou a SUS. Fique deste lado, nos acompanhe durante todo este tempo nesse episódio. Olá, paz e graça, seja bem-vindo a mais um episódio do canal de Saber com a SUS. Deste lado, nos acompanhe durante todo este tempo nesse episódio. Se ainda não se inscreveu, se inscreva e siga os links abaixo. Deixa o seu comentário com um convidado maravilhoso. Sabe, aquele homem que o Senhor levanta para resgatar, ou seja, para exercer exatamente o que nós aqui acabamos de ler. Ele é pai de 3 filhos. Atenção, é ancião, tão jovem, mas com uma cara. O Moisés, seja bem-vindo. Muito obrigado. Boa tarde. Como está? Estou bem, graças a Deus. Muito obrigada. Muito obrigado pelo convite que vocês me formularam. Glória a Deus, nós aqui agradecemos por aceitar o nosso convite. O nome seria Moisés? Moisés, Joaquim e Johnny. Mas profissionalmente alguns chamam-me de John. Na igreja, alguns chamam-me de Ancião Moisés. Hábito das igrejas, né? Começamos com o cargo de a pessoa ter. E falando dos hábitos, percebo que em muitas igrejas as mulheres não são chamadas, nem são conhecidas pelos nomes, mas pelo nome do esposo. É uma questão que só Deus sabe. Mas bom, para o dia de hoje nós trazemos um tema, eu diria, um pouco polêmico, mas que eu acredito que o amado vai conseguir nos detalhar. Nós trazemos aqui o tema líder abençoado ou líder manipulador. O que o amado quer nos dizer? Quem seria este líder abençoado ou manipulador? Muito obrigado. Bem, eu acho que quando nós falamos de líder abençoado ou líder manipulado, temos aqui um termo constante que é a questão de liderança. Certo. Nós temos que partir do princípio do que é liderança. Liderança é um termo que existe em vários ângulos, tanto na igreja, tanto na educação ou institucional. Também podemos encontrar em qualquer tipo de setor. Liderança é uma prática, não é, de influenciar as pessoas para poder exercer uma certa tarefa ou alcançar um certo objetivo. Portanto, isso é que nós chamamos de liderança. E olhando para a questão que me coloca, um líder abençoado ou um líder manipulador, um líder abençoado é aquele líder que procura inspirar as pessoas, não é, para alcançar um objetivo. Neste caso, olhando para o ângulo espiritual ou da igreja, vai ser um líder que leva as pessoas para um fim, que seja a salvação, ou a conversão das almas, ou a mudança de atitudes para ir ao encontro aquilo que Jesus pretende. Portanto, este é um líder abençoado. Um líder manipulador vai ser aquele que, basicamente, procura enganar as pessoas, não é, para o seu próprio propósito, não é? Todas as suas ações centram-se nele. Ele tem o seu próprio objetivo que procura alcançar e ele vai manipular, vai trazer situações como que fossem reais, mas mesmo para satisfazer os seus próprios intentos. Então, este é um líder manipulador e nós podemos encontrar em várias áreas, em vários setores, esse tipo de líder manipulador. Será que nas igrejas também existe? Claramente existem. Se nós olharmos para as igrejas, sobretudo as igrejas emergentes, não é? Temos alguns líderes manipuladores, não é? Que talvez, olhando para a forma como eles começam os seus ministérios, têm um desejo
de alcançar, se calhar, algumas coisas que eles pretendem pessoalmente de uma forma muito rápida. Eles não têm aquela paciência, não é? Podem manipular as pessoas através de milagres, podem manipular as pessoas através de A promessas. questão de milagre, de promessa, acontece muito, mas muito. Será que neste caso, me dizer, é mesmo por conta deste líder manipulador? É isso, porque se ele quer alcançar os seus próprios objetivos, não é? Às vezes até alguns podem manipular a própria palavra de Deus, usar a Bíblia, não é, para poderem, se calhar, alcançar aquilo que eles Ao seu favor. ao seu favor. Mas a partir da palavra do Senhor, nós aprendemos que a verdadeira liderança é aquela que leva as pessoas ao encontro de Jesus. É este líder bom que nós estamos à procura. E quando olhamos para este bom líder, o nosso maior exemplo é Jesus. Jesus, exatamente. Jesus é o nosso principal líder. Ele diz na sua palavra que aprendam de mim. Eu sou manso e humilde de coração. Então, ele é o nosso maior exemplo de liderança. Qualquer tipo de liderança, ainda que não seja uma liderança religiosa ou das igrejas, mesmo de fora, as pessoas devem aprender uma liderança que nós aprendemos a partir de Jesus, em que não se baseia nele, baseia-se nas pessoas que ele está a liderar. Mas será que existem características desse mesmo líder pensam assim como o líder manipulador? Quais seriam as características de um assim como do outro? O líder abençoado, neste caso, como disse, ele procura inspirar positivamente as pessoas, procura levar as pessoas, neste caso, se for uma liderança religiosa, procura levar as pessoas para Jesus, neste caso. E ele procura, um dos maiores frutos da liderança é gerar outros líderes, não é? Você pode ter sido um líder bastante influente, um líder bastante conhecido, mas após o seu momento de liderança, se você não tiver sido capaz de deixar outro ou de gerar outros líderes, então a sua liderança foi sem sucesso. Então, não é manipulador, mas foi sem sucesso. Foi sem sucesso. Okay. Então, estamos a falar de um bom líder. Só falar das características de um bom líder. Nesse caso, ele deve gerar outros líderes. Isso podemos ver a partir de Jesus, não é? Jesus gerou vários líderes. E temos Pedro, temos João, todos aqueles discípulos. Quando Jesus parte, a igreja ficou segura. Temos Pedro, que esteve praticamente a liderar a igreja depois da partida de Jesus. Já preparou. Exatamente. Enquanto o líder manipulador, como já havia dito, sim, ele, nas suas características, como disse, ele é praticamente egocêntrico, né? Tudo centra-se nele, não é? Procura satisfazer os seus próprios intentos, não é? Tudo faz para poder se agradar. Tudo faz para poder enganar as pessoas e, no final, geralmente esse tipo de liderança frustra as pessoas durante algum tempo. O bom líder, muitas das vezes, até durante um bom tempo, as pessoas não vão reclamar, muitas das vezes até ele que deixa de ser líder. Agora chega. Não há uma pressão social para ele poder deixar. Até as pessoas as pessoas até preocupam-se, mas quem irá substituir este líder? Estamos perante um bom líder, mas o líder manipulador, ele pode manipular por um curto tempo, mas depois as pessoas percebem, não, acho que aqui estamos a ser enganados, não é? Alguma coisa não está bem, não vai durar, não é? Não vai durar esse tipo de... Só que também tem um porém. Não dura, mas ele também praticamente pode fazer de tudo para ficar, porque se ele está mesmo pensando nele próprio, obviamente que ele vai fazer de tudo para ficar no cargo. E neste caso, como é que seria para os que estão a ser liderados com esse líder manipulador? O mais importante, aquilo que nós aprendemos da palavra de Deus, a Bíblia diz: conhecereis pelos seus frutos. É importante que um líder primeiro deve preocupar-se em ensinar as pessoas
a verdade. As pessoas devem conhecer a verdade. E quando dizemos conhecereis pelos seus frutos, muitas das vezes este tipo de líder, não é? É aquele líder que fala bem no altar ou aparenta perante as pessoas, não é? Mas, quando se fala dos frutos, é preciso conhecer a pessoa que você está a te liderar, não é? É preciso conhecer a vida daquela pessoa. Porque a liderança é sobre inspirar, não é sobre falar apenas. É preciso inspirar as pessoas. Inspirar significa que mesmo que eu esteja calado ou em silêncio, as pessoas devem aprenderem de mim, seja do meu caráter ou não. Portanto, eu posso ir falando bem perante o público, mas as pessoas perceberem que não, alguma coisa não está bem com este irmão ou com este senhor. Portanto, basicamente fala uma coisa, exato, mas vive outra. Sim, porque em liderança aquilo não funciona, aquilo que dizem aqui, não façam o que eu faço. Exatamente, não façam o que eu faço, sigam apenas o que eu falo. Não, liderança não é isso. Liderança é sobre exemplo. Aquilo que nós fazemos é o que nós temos que influenciar as outras pessoas para poderem fazer aquilo que nós queremos. Isso que é a boa liderança. É profundo, eu digo isso porque percebo que parece que existem muitas pessoas frustradas. Isso porque, por exemplo, pelos números das igrejas que nesses últimos tempos estão a surgir. Será que é mesmo por conta de ser liderado com um líder manipulador ou o que seria exatamente? Há muita gente realmente frustrada e eu acho que tudo parte do princípio do que as pessoas também estão à procura. Não é? É muito importante as pessoas saberem o que estão à procura. Como começou a falar das igrejas, às vezes as pessoas vão à igreja à procura, por exemplo, de bens materiais. Não é? Aí já começou mal. Exatamente. Vão à procura dos bens materiais. Então, os líderes manipuladores, muitas das vezes, eles conseguem fazer uma leitura do que a pessoa está à procura. Exatamente. Eles vão ao encontro daquilo que a pessoa está à procura. Mas há pessoas com entendimento básico que vão à igreja ou vão a encontros à procura de um objetivo, não necessariamente, por exemplo, dinheiro ou casa, mas querem conhecer quais são os caminhos para poder encontrar aquilo que ele deseja. Portanto, muitas das vezes, as pessoas, quando não têm intenções claras daquilo que eles precisam, facilmente podem ser manipuladas, porque existem realmente esses líderes manipuladores. Mas, neste caso, ainda olhando para a área espiritual mesmo, como é que esses crentes conseguiriam perceber que esse nosso líder não é exatamente aquele que nós imaginávamos e o que fazer após perceber, porque não basta só perceber, tem que fazer alguma coisa, o que fazer neste caso? É isso. O que nós temos que perceber é que liderança não é necessariamente guiar em tudo. Estamos a dizer que a pessoa deve ter um conhecimento básico. Por exemplo, quando falamos da igreja, a pessoa é preciso ter um conhecimento mínimo ou básico da palavra de Deus para poder perceber que estou sendo desviado. Se você é uma pessoa totalmente vazia, não é? É fácil perceber. Exatamente. É fácil você ser manipulado. Daí que este manipulador pode liderar algumas pessoas durante um tempo, ou bebês espirituais, mas essas pessoas depois vão perceber que não, afinal de contas, não é bem assim. Porque até o próprio Espírito Santo ensina as pessoas, ele capacita as pessoas. Na medida que a pessoa vai crescendo espiritualmente, vai perceber que, na verdade, alguma coisa não está bem. Portanto, é muito importante, o que eu recomendo é que os crentes ou as pessoas que estão sendo lideradas, é importante terem um conhecimento básico da área que estão se beneficiar nesta matéria de liderança, seja uma liderança espiritual ou qualquer outro tipo de liderança. Isso é o básico para você poder perceber que aqui está esperando uma manipulação ou não. Mas depois de perceber, o que fazer? O mais importante... Pode ser teu chefe, assim como o seu líder de jovens, das mães, dos pais, no sentido geral da igreja, assim como o serviço, como é que vai se posicionar.
Porque esta é a preocupação. Se eu sou o chefe, por exemplo, como seria? Olha, se for chefe, estamos a falar no setor de trabalho, geralmente as instituições têm os mecanismos já que estabelecem quando percebem que estamos perante uma manipulação ou distorcimento da verdade. Existem mecanismos que se estabelecem. Por exemplo, há instituições que têm mecanismos de denúncia, não é? As pessoas usam canais para poderem denunciar, não é? Percebem que aquilo que está sendo falado ou não é verdade, ou mesmo as pessoas usaram alguns caminhos mesmo para poderem falsificar, e isso talvez muitas vezes mancha a própria instituição ou a própria organização. Portanto, existem já os canais para poderem denunciar esse tipo de delitos. Mas voltando para questões da igreja ou na área espiritual, o mais importante, quando percebe que existe ou está perante este líder, não é? Geralmente as igrejas podem ter também uma estrutura, não é? De liderança. Estamos a falar, se temos pastores, talvez exista um órgão. Podemos aproximar e dizer, olha, nós não estamos a concordar muito como as coisas estão sendo abordadas, não é? Como o pastor está a falar, como o nosso líder está a falar. Essa é uma forma. Mas havendo resistência, não é? Também pode-se abandonar e procurar o melhor caminho, não é? Quero entender melhor. Abandonar seria exatamente o que ou como? É o que acontece. Há muita gente que estão a abandonar igrejas ou algumas organizações porque entendem que eu aqui estou perante uma manipulação, não é? A pessoa percebe que não é aquilo que eu estou à procura, não é a verdade, isso não está me ajudando em nada. E a pessoa vai desistir. Tem pessoas que estão a mudar de igreja em igreja porque elas entendem que, pronto, não estou a concordar. Porque se você quer estar em qualquer tipo de organização, é preciso que você concorde com o que se estabelece naquela organização. Portanto, você não vai estar numa organização onde você não concorda. Por isso, por exemplo, é uma organização que fala de dízimos na igreja, não é? É uma igreja que crê em dízimos, mas você está lá e você é contra o dízimo, não é? Isso é bastante contraditório. O que eu recomendo, você não pode estar sobre essa liderança, porque você não vai influenciar, não é que a igreja, por exemplo, pare de falar de dízimos, porque a igreja tem isso nos seus valores, nas suas crenças. Quem deve mudar é você acreditar naquilo que essa organização tem como crença, ou mesmo você escolher um outro caminho, né? Que não tem nada a ver com aquilo que está sendo tratado. Será que não serias uma fonte de luz para aquele lugar, no lugar de desistir? Será que permanecer também não seria uma opção? Não. Por isso que eu disse, permanecer no silêncio, você não estaria ajudando. Não fez nada. Exatamente, permanecer no silêncio, você ainda não fez nada. Sim. É preciso encontrar os caminhos, não é? Os melhores caminhos. Já eu conheço a história de alguns líderes religiosos que estavam em algumas igrejas, por exemplo, e existiram algumas coisas que não estavam a concordar. Ao longo do período manifestaram-se, mas essas organizações não estiveram em condições de acatar aquilo. Isso claramente vai gerar um conflito. E para se evitar este conflito, essa pessoa muitas das vezes acaba saindo. Portanto, vai ser a luz se as pessoas, não é, puderem ouvir, e você vai influenciar realmente para que haja uma mudança, mas já há momentos em que o assunto fica fora de controle, em que, pronto, você tem que se desvincular daquela organização. Este vai ser, sem dúvida, o último caminho ou a última saída. Se calhar deve ser por isso que se tantas igrejas devem ser por conta disto também. Poxa. E o Amado já teve uma experiência liderando na área espiritual, assim como no trabalho. E quais foram as experiências desses lados, se teve para acaso? Pois é, como eu disse, eu sou ancião da igreja. Acho que posso mencionar a minha igreja, a ADA, e venho liderando desde a juventude.
Que bom. Fui responsável de jovens, ao nível da província, ao nível da Assembleia, alguns conhecem talvez por Assembleia ou uma igreja local. Depois passei para responsável ao nível da província mesmo. Neste caso, acho que era líder bênção. Sim, Para subir, não tem como ser manipulador. líder de jovens. E pronto, deixei de ser líder de jovens porque na minha igreja estabelece-se que quando você casa, já não pode liderar a juventude. Então, deixei de ser líder nisso. Não foi por eleição, perder votos, não foi assim. Foi mesmo porque, de acordo com as normas da igreja, devia deixar de ser líder. Mas pronto, depois disso, quando casei, na altura era diácono. Diácono também já é uma posição de liderança na igreja. Depois passei a ser ancião e, sendo ancião, também fui ocupando algumas posições. Existe um ancião, talvez posso dizer um ancião simples, depois tem um ancião coordenador. Então fui ocupando essas posições dentro da Talvez igreja. eu gostaria de perceber melhor quando eu ia ser simples. Mas antes eu quero voltar um bocadinho para trás. Como é que foi a experiência de liderar jovem? Eu percebi que só lidera na vossa igreja quem lidera jovens, quem é um jovem não casado. Como é que foi a experiência? Foi uma boa experiência. Eu gosto da liderança. Sim. Por uma particularidade. Eu levo a liderança como uma prática de inspirar os outros. Portanto, é muito importante observar aquilo que eu faço. Então, nessa intenção de querer fazer o bem ou parecer que estou a fazer o bem, muitas das vezes, isso acaba me ajudando. Ou seja, a liderança protege a própria pessoa. Não é? Sabe, se eu fizer isso, o que os meus liderandos, exatamente, por vezes é mesmo para poder salvaguardar os outros, mas isso acaba lhe salvando, não é? Isso acaba lhe protegendo, isso acaba sendo o seu caráter, não é? Então, exatamente, eu cresci na minha juventude já ocupando essa liderança. Eu dizia, eu responsável de jovens, pessoas me veem aí nos corredores. Como é que fica isso? Então, eu construí aquilo na minha cabeça, que eu não queria ser esse tipo de líder. E, praticamente, as pessoas me dizem, mas aquele responsável, me chamam de mano responsável, anda de qualquer maneira com as meninas. Então, eu queria me proteger, não é? E cresci com aquilo. Até alguns já diziam, mas esse jovem parece pai mesmo, parece pai. E aí, será que é de casar? Exatamente. Pode pensar que já é casar. Exatamente. Isso parece já um ancião, na altura dele, ancião. E sabes que muitas das vezes as pessoas, quando olham para alguém que é muito de igreja, muita gente acaba chamando pastor na escola. Não pode ser pastor. É pastor. Eu até entrava no banco, pastor. Porque eu também assinava um cheque da minha igreja. Sua idade, você assinar cheque da igreja. Então, isso aqui é o quê? É o pastor. Portanto, mas foi uma boa experiência liderar a juventude, claro, com muitos desafios, não é? E primeiro era importante velar pela minha imagem, por aquilo que eu faço, não é? Porque de alguma forma aquilo que eu faço poderia, se calhar, influenciar bastante aos outros. Então isso me ajudou bastante na minha juventude, até chegar ao casamento, não é? Não era fácil porque, pronto, é claro que agora é mais difícil, tenho certeza, para aqueles que estão a liderar a juventude, de liderar essa geração e a geração que eu liderei naquela altura. Essa é um pouco mais agressiva, mas é importante manter essa postura, e que é mesmo para não entrarmos em conflitos, primeiro com o nosso Deus e também para podermos manter a igreja unida. Mas na liderança antiga dos jovens, deparaste com uma situação que te deixou, se calhar, chocado, ou tiveste que reportar aos pastores, ou ser firme mesmo? Como é que foi? Será que tiveste uma situação daquelas que você disse, não é possível? Tiveste? Claro, eu tive... Não. Sem mencionar nome também, sou sim. situação. Sim, tive uma situação
praticamente eu já era um líder bastante influente, bastante conhecido. A minha igreja é é uma igreja antiga, com muitos crentes. Naquela altura existia um pastor que estava em via de, praticamente estava a sair, e era um pastor que liderava a igreja, a juventude. Nós temos responsáveis, nós temos os pastores da juventude, né? Os jovens geralmente são acompanhados também com os pastores, exatamente, nem um conselheiro. Portanto, naquela altura, eu, por causa de querer manter esta ligação, boa relação com o pastor, que era o meu líder direto, mas também a igreja entendia que talvez essa pessoa já está a sair. Então, houve um momento que parecia que estou a influenciar os jovens para podermos sair, deixar a igreja. Então, foi um momento em que, pronto, tive que sentar para poder explicar que não é bem assim, não é o que está a acontecer. Não é? E era uma pessoa bastante influente dentro da igreja. Portanto, mas é uma situação que nós conseguimos controlar e explicamos a todos que ninguém está a puxar as pessoas para uma outra igreja. Não é isso que estava a acontecer. Agora, tinha falado de uma liderança talvez dentro da igreja e também institucionalmente ou profissionalmente. Venho liderando, trabalho em organizações não governamentais há mais de 14 anos. Exato. E comecei mesmo, claro, como qualquer um, em posições mais pequenas nas organizações, e fui ocupando também algumas posições sêniores, e assim que você ocupa posições sêniores, vai seguramente ter alguns, vamos subordinar, né? E você vai liderar. Portanto, tive contato com muita gente que eu fui liderando, fui coordenador em várias instituições e pronto. Liderar, como disse, é sempre uma prática de inspirar e influenciar que as pessoas possam responder àqueles que são os desafios, né? E foi isso sempre que eu procurei fazer, liderar, por exemplo, porque é aquilo que se diz, há uma diferença ou uma distância entre liderar e chefiar, não é? Os chefes são aqueles que mandam apenas as pessoas para poderem fazer. Então, o líder é aquele que diz, vamos fazer, não é? Juntos, ou mostra o caminho como fazer. O chefe manda fazer, depois vem cobrar, por que fizeste isso? Por que fizeste isso? Mas poderia estar exatamente. Então, eu gosto da liderança por causa disso. Liderança é pegar a mão do seu próximo ou daquela pessoa que você está a liderar, dizer, vamos caminhar juntos. Então, se nós também olharmos à luz da palavra de Deus, né? Nós podemos olhar, talvez podemos abrir o livro de Lucas, Lucas 22, podemos ver 26, capítulo 22, versículo 27, à luz da palavra de Deus. Jesus coloca essa questão, né? Diz, pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Não é? Porventura não é quem está à mesa. Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve, não é? E vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Então, aqui Jesus mostra um modelo de liderança em que ele diz que maior é aquele que está sendo, maior é aquele que serve, não é? É o que Jesus procura. Essa é a grande diferença com a chefia. Chefia não é assim. Jesus diz que maior é aquele que serve, não é? Ele lava os pés naquela sentada com seus discípulos. Um chefe não vai fazer isso. Não é possível. Vamos fazer, depois me avise. Exatamente. Mas Jesus queria mostrar que liderança é sobre servir os outros, não é? É sobre apoiar os outros. E nesta questão de Jesus lavar os pés, percebe-se claramente que não é sobre posição,
eu digo sobre a mentalidade. Jesus tinha todas as qualidades para não lavar os pés, mas não colocou as mesmas qualidades em primeiro lugar, como o chefe faz. Eu sou isso, eu sou isso. Então, assim sendo, pode fazer eu sentado. Vamos ouvir só, meu irmão amado. Agora falaste de missionários de serem ancião e estar a ocupar o cargo de liderança. Como é que está sendo percebido? Falaste de duas coisas. Coordenador, como é que é exatamente? Bem, são lideranças e não diria a única linha, não é, que diferencia são as organizações. Uma é organização religiosa, outra não é, não é? Mas liderança como tal é um termo ou é uma prática que é aplicável em todos os setores, não é? Liderar na igreja, eu tenho dito que quem lidera com sucesso na igreja está preparado para poder liderar em qualquer parte. Por quê? Porque você está a trabalhar com pessoas que trabalham voluntariamente, não é? São pessoas que não estão sendo remuneradas, não é? Então, se você consegue mobilizar as pessoas para um certo objetivo, sem que as pessoas vejam uma remuneração instantânea naquele momento, então você realmente está preparado, você é um líder, não é? Enquanto que muitas vezes nas organizações a pessoa já tem o seu JD ou como chama, descrição de tarefas, não é? E sabe que eu devo fazer isso, devo fazer isso, devo fazer isso, e eu sou pago por causa disso, não é? Enquanto já na igreja muitas vezes não é assim. Mas a prática em si de liderar tem que ser a mesma, não é? E se você está na igreja, procura inspirar as pessoas, procura influenciar, mostrar o caminho e, acima de tudo, o nosso caráter. Existe um elemento muito importante na liderança, que é o caráter, não é? Caráter, eu tenho dito, é aquilo que as pessoas falam de nós na nossa ausência, não é? Quando eu estou, as pessoas podem falar bem, bonito, podem falar bonito, não é? do ancião Moisés. Mas quando eu estou fora, não é? As pessoas começam a me espizinhar, começam a me descascar, não é? Agora, esta parte do caráter é um elemento bastante importante, não apenas na igreja, assim como nas nossas instituições. Podem dizer, aquele nosso coordenador, sinceramente, aquele é um falso, é um manipulador, aquele nosso termo. Isso. E falaste de quando está no serviço, agora me chama a atenção uma parte. O mesmo líder, será que é bênção ou um manipulador também nas casas? É possível encontrar um líder bênção na igreja, no trabalho e em casa ser um líder manipulador? É possível? É um pouco contraditório, na verdade, mas isso muitas vezes acontece. Porém, eu chamo que este é um líder falso, não é? Porque a liderança tem os seus níveis. Começa na nossa casa, não é? Começa na nossa família. Nós temos que ser um exemplo a partir da nossa casa. Nós temos que ser exemplos dos nossos filhos, das nossas esposas. Por exemplo, eu sou ancião, não é? Eu posso empregar, não é? E falar bonito, ser bom na igreja como tal. Estou a falar igreja no sentido daquela infraestrutura construída, não é? Mas em minha casa, a minha esposa não concorda com as minhas ações, com as minhas práticas, não é? E eu acho que também este é um líder manipulador, não é? Porque esta pessoa, até quando eu estou a pregar, a minha esposa diz, mas se as pessoas soubessem o que você é este senhor, não é? Se as pessoas tivessem noção do mínimo do que é esta pessoa, então as pessoas não iriam crer. Então eu parto do princípio, a liderança a partir dela. Até porque se diz que um bom líder é aquele, existe uma norma que está na minha igreja que eu gosto muito, aliás que também está na Bíblia, que diz que um líder é aquele que até governa bem a sua própria família, né? Deve ser alguém que tem uma família organizada, governa bem a sua família. Este sim está preparado para... Por quê? Porque você vai falar na igreja, vai pregar dos filhos dos outros na igreja.
E as pessoas não vão acatar a mensagem simplesmente porque conhecem os seus filhos. Dizer, mas aquela sua filha, aquele seu filho, como que está? Portanto, eu acho que a liderança deve partir de casa, da igreja, até no nosso trabalho. Nós temos que mostrar uma única forma de estar, sermos exemplos, não sermos bons no serviço e sermos maus na igreja. Então temos que ser uniformes. Me chama a atenção uma coisa, sabe, falaste de caráter. Tem pessoas que são uma bênção aos olhos de todos e menos na sua casa. Está-me a falar de líder, pastor, entre aspas, que espanca a esposa. Que em casa é uma pessoa totalmente diferente. E mesmo estando na igreja, as pessoas ainda lhe vê como um exemplo. Se calhar um homem de um coração gigante, um homem que não encontra até nada de errado nele. Mas em casa é outra coisa. Isso é uma preocupação. Estou a perceber que a cada vez mais que o Amado fala, estou a perceber que existem poucos líderes, na verdade. É verdade. Como eu disse, o importante é assegurar que nós temos um padrão de vida. Porque isso é sobre, a liderança é sobre a nossa vida, não é? É sobre aquilo que nós somos. Portanto, na igreja, em casa, no serviço, é aquilo que nós somos. Deveria ser exatamente assim, não é? Porque tanto as instituições, as organizações, estão à procura de exemplos da sociedade, não é? Se eu hoje estou a começar a minha instituição, a minha organização, a minha empresa, estou a recrutar, estou à procura de exemplos, pessoa que provavelmente, muitas das vezes já tem nas instituições, o que nos mantém não são as competências técnicas ou profissionais, mas o saber estar, o ser bom líder, o ser uma pessoa com um comportamento, não é? Aceitável. Isso muitas das vezes até nos mantém nas instituições. Podemos não ter muitas capacidades profissionais, mas esses elementos de caráter são muito importantes, não é? Então, a liderança deve começar a partir de casa. Temos que manter este exemplo até em qualquer tipo de organização ou grupo que nós tivermos a liderar. Faz perceber que precisamos muito de orar. Eu diria que marcamos uma oração aqui no canal. Por que eu falo isso, sabe? É muito sério, amado. Encontramos no trabalho, por exemplo, corrupção. Encontramos nas famílias pastores com amantes, duas esposas. Encontramos também a questão de dízimos que são desviados pelos próprios pastores, fazendo com que os outros que trabalham se calhar diretamente com os mesmos mundo de igreja ou até desfaleça espiritualmente. Como fazer? Como mudar este cenário? Se tivesse que deixar uma mensagem para essas pessoas, o que dirias? Olha, eu acho que é aquilo que eu estava a dizer. O mais importante, nós temos que olhar a questão de caráter. Volto na questão de caráter. Porque se a pessoa, por exemplo, não é um bom exemplo na sua sociedade ou na sua família, eu entendo que esta pessoa não está preparada para poder liderar qualquer outro tipo de organização. Porque no futuro, por exemplo, ele na igreja, aliás, na sociedade ou no bairro onde ele está, ele é uma pessoa que rouba, ele é uma pessoa que... Outros de roupa só dá a perceber aquele que é visto com bons olhos por todos, mas na sua casa é uma dor de cabeça. Também falar do líder, o pai de família, em que na sua casa, talvez a esposa, um e o outro, é que pode saber que esse vai de mal ao pior, mas o restante, ele é exemplo. É aquele caso que depois de alguns anos percebemos que o líder X foi cortado de comunhão e as pessoas ficam parvos, não é possível. De tão perfeitinho que o mesmo líder se apresentava. Por isso eu disse, qual seria a mensagem que irias deixar para este líder que apresenta um comportamento, um caráter totalmente distorcido para os demais e há pessoas com essa capacidade? É que é um anjo, mas depois que vira é um verdadeiro lobo. Qual é a mensagem que ias deixar para este? Nós queremos resgatar este líder. Como é que faríamos? Olha, o que eu vou dizer é que não há nada que pode se ocultar embaixo dos céus, não é? Ou aqui na terra. Sim. Não há nada que pode se ocultar. Por mais que
você consiga enganar, seja na igreja, você vai liderar por muito tempo, mas a Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Né? Quando a luz chegar, as trevas desaparecem. Portanto, por mais que as pessoas sejam manipuladas, nesse caso as pessoas estão sendo manipuladas por esta pessoa, não é? Durante algum tempo, mas Jesus é a verdade, não é? E a verdade vai aparecer. Então a mensagem que eu vou deixar é que este líder abandone este caminho. A partir da palavra de Deus nós aprendemos que esse tipo de líderes não tiveram um bom fim, não tiveram bom fim. Existem vários. Escapar, mas não tiveram. Não é. Pode até escapar, se calhar, aqui durante a sua vida. Sim. Mas temos o julgamento, nós queremos na palavra de Deus. Não é? Então, eu posso morrer, não é, no pecado, posso morrer como um bom ancião perante as pessoas, aos olhos das pessoas, mas a verdade existe. Não é? A verdade existe, portanto, o mais importante é converter-se. É preciso deixar esses caminhos. A Bíblia diz: endireitai os vossos caminhos. É preciso se endireitar. Nós temos que procurar sermos honestos naquilo que nós fazemos. Nós, principalmente, trabalhamos com pessoas vulneráveis, pessoas desfavorecidas ou pessoas marginalizadas nas nossas atividades. E muitas das vezes já ouvi casos de pessoas que desviam sem querer falar daquilo que aconteceu recentemente na província de Gaza. Ouvimos aquilo, são exemplos muito maus de liderança. Portanto, aquela foi uma história que praticamente ouviu-se por todo o país, mas pode ser uma prática que está acontecendo em muitos outros lugares em que, infelizmente, essas pessoas ainda não foram vidas ou ainda não foram conhecidas. Portanto, este modelo de liderança, muitas das vezes podemos ter essas consequências de prisões aqui na Terra, mas sem dúvida não é uma boa liderança e isso é prejudicial e é preciso termos essa sensibilidade. Um líder deve ter sensibilidade, saber que eu estou, por exemplo, neste caso, estou a levar algo de alguém que não tem a capacidade de compra. Eu tenho capacidade de comprar, não é? Muito bom ouvir isso. Fiquei atenta nos comentários do Amado, me fez perceber uma coisa. Há quantos anos se converteu para Jesus? Bem, eu tenho muitas dificuldades de mencionar exatamente isso, mas eu posso dizer, se calhar há mais ou menos 20 anos. Não é? Por que tenho dificuldades? Bem, eu nasço de uma família de anciãos, já. Meus pais são anciãos e... Nasceu um berço próprio. Sim. Então, ainda bem que na minha igreja, quando você atinge uma certa idade, ainda que você cresceu indo com seus pais na igreja, tem que em algum dia tomar a decisão. Mesmo que você vá todos os dias na igreja, mas tem que um dia dizer: eu recebo Jesus como meu Salvador. Não, é que muitas vezes as pessoas dizem: nasci na igreja e nem se lembram do dia que tomaram a decisão. Muitos são líderes manipuladores. Exatamente. A história de que nascemos na igreja não é possível. Então eu lembro-me, pelo menos da minha conversão há 20 anos atrás, não é? Até do meu batismo, já tinha a idade do batismo. Portanto, mais ou menos há 20 anos atrás que recebi Jesus como meu Salvador. Mas já vindo desta família, como eu estava a dizer, que muitas das vezes se confunde. Não se diz, muitos dizem, nasce na igreja. A igreja não é um hospital. As pessoas não nascem na igreja. As pessoas devem receber Jesus. Você pode estar na igreja, não receber Jesus. E o pior, muitos que dizem nascer na igreja são os que têm um mau exemplo. Desculpa falar, mas realmente são pessoas que até deveriam ter vergonha de dizer que nasci na igreja, porque o caráter não tem nada a ver. É mesmo porque
a pessoa não recebeu Jesus, não fez aquela oração de dedicar-se a Jesus. Aí esquecemos que é livre-arbítrio para aceitar a Jesus. Exatamente. Achamos que como meu pai já está lá, então eu já tenho acesso, o que não é bem assim. Amém. E durante o processo de tirar os jovens no início, se calhar, da sua fé lá atrás, eu gosto muito de fazer a pergunta, porque percebo que as pessoas têm um versículo assim de chave, ou um versículo que sustenta durante um tempo da sua carreira espiritual. E lá atrás, qual era o seu versículo-chave? Você dizia, ei, quando eu levantar, ou todas as vezes que eu tenho oportunidade, eu primeiro penso naquele versículo que te sustentou bastante. Qual seria? Olha, o versículo que mais sustentou, porque até sempre que tivesse uma oportunidade de pregar, mesmo de repente, eu estava sempre preparado, era Marcos 10:46. Ok, vamos seguir. Marcos 10:46, e fala do cego Bartolomeu, né? Podemos ver. 10:46, certo? Exato. Sim. Pode ler, se tiver. Sim, já achei. Passou a ler, 46. Depois foram para Jericó, e saíram ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão. Bartolomeu, que cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. Continuar. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu só quero que, talvez, a parte mais essencial para mim é o versículo 50. Ok? E diz, vou ler, e diz: e ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Ok. Então, essa é a parte que sempre quis fazer exemplos de liderança, que quando nós queremos receber Jesus, temos que tirar a nossa capa, não é? Temos que deixar o homem velho, não é? Aquela capa que o Bartolomeu tira representa este velho homem, não é? Que estava a ir ao encontro de Jesus. Portanto, foi este versículo que fui usando nas minhas pregações. Se você já está em Jesus, arrependa-se, não é? E retira a sua capa. E foi assim que fui caminhar. E até hoje surgiu mais outro, ou ainda é este? Surgiram. É bom quando ouvimos, percebemos que não, essa pessoa realmente sabe do que está fazendo, porque eu percebi aqui que este versículo é muito profundo. Aliás, todas as passagens bíblicas são profundas quando nós conseguimos compreender. Com o crescimento espiritual, fomos aprendendo muitas coisas e coisas mais profundas. Uma das passagens que eu muito amo é o livro de João, né? Sim. João 10:10, que fala sobre o ladrão, né? Podemos ver no livro de João. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que dar a vida em abundância. Uma das coisas mais essenciais aqui, como nós podemos fazer uma ligação quando estávamos a falar de líderes manipuladores. Sim. Portanto, a ligação que nós podemos fazer é que o diabo, como diz, que vem para roubar, matar e destruir. Ou seja, a intenção do diabo, na verdade, é de nos matar. Sim. Ele quer para que nós possamos morrer no pecado. Sim. Não é? Se nós estamos no pecado, a intenção dele é de nós morrermos nessas condições. Não é? Nessas condições. Portanto, é muito importante que nós estejamos em Jesus ou estejamos salvos. Porque muitas das vezes nós podemos ter alguém que estava a orar, era um bom líder, era um pastor bastante conhecido, mas depois cai, não é? Ou sai daquele caminho, e o que vai acontecer? Pouco tempo depois morre. Acontece bastante. Então, é isso que diz a palavra do Senhor. É esta a intenção do Satanás. Por isso, muitas das vezes, quando nós não estamos bem com Jesus, é urgente nós podermos converter, porque o que pode seguir é a morte. Essa é a intenção do inimigo. É profundo. Para ti que nos ouve do outro lado, eu não sei se você percebeu a gravidade da situação em que nos encontramos quando não temos Jesus.
há maior probabilidade de uma morte prematura. Eu até diria Isso. uma morte prematura. Por quê? Porque estamos no pecado. Vivemos longe da graça do Senhor. Ou seja, tira o seu casaco, igual o cego fez, para não morrermos nessa condição. Porque ele, o inimigo, veio para matar, roubar e destruir. Agora, amado, eu queria pedir para te uma mensagem. Pessoalmente, falaste há pouco que a juventude de hoje é um pouco mais quente, entre aspas. Se tivesse que deixar uma mensagem para o líder de hoje, no sentido geral, que está a liderar essa geração que é mais trabalhosa, qual seria a mensagem mesmo para este líder? Olha, liderar atualmente, como no passado, nunca foi fácil, mas o líder de hoje deve ser, como antes, também um líder bastante orador, primeiro. Não é? É preciso a liderança, sobretudo a liderança da igreja, não é uma liderança simplesmente intelectual. Não é apenas nossa capacidade. Nós precisamos de uma inspiração divina, de um poder de Deus para nós podermos liderar. E como disse, o maior exemplo que nós temos é Jesus. Jesus disse: sou manso. Um líder deve ser manso. Não é? E a Bíblia diz que os mansos herdarão a terra. Os mansos herdarão a terra. Portanto, um líder, ao contrário de um manso, seria uma pessoa arrogante, não é? Então, um líder deve ser manso. Significa o quê? Poder acolher. Os jovens de hoje têm muita, vamos chamar de velocidade, mas também é preciso entender que os tempos são outros e é preciso aceitar algumas coisas e mostrar qual é o caminho. E senão esses jovens também não vão receber acolhimento na igreja e vão encontrar outros prazeres ou vão escolher outros caminhos. Então, um líder deve ser um ponto de equilíbrio, fazer perceber, não é? Irmãos, tudo bem que estamos nesses tempos, tudo bem que estamos nesses séculos, mas nós temos Jesus. Como nós temos que caminhar é assim. Então, o líder deve ter essa capacidade de amortecer para poder receber os jovens e também mostrar o caminho. Então, essa é a minha mensagem. O líder procura ser um líder que equilibra a juventude, mostrando o caminho. Porque nós também não queremos perder jovens. É verdade. Nós não queremos perder o jovem para o mundo. O jovem não pode vir sempre na igreja ser dito: vocês são maus, vocês estão perdidos. Esses jovens, muitas das vezes, vocês estão a se prostituir. Essa mensagem é boa, mas às vezes é preciso encontrarmos caminhos de ensinar as pessoas para poderem conhecer a verdade. Porque a Bíblia diz, como disse, conhecereis a verdade. É a própria verdade que irá vos libertar. Há coisas que as pessoas fazem por falta da verdade, por falta da luz. Quando se verem na luz, não irão fazer. Então ensinem, deem a luz às pessoas. Amém. Obrigada, amado. Yeah. E eu gostei muito dessa mensagem de hoje para o líder, porque nesses últimos tempos não tem sido fácil. Sem estar a liderar diretamente, mas observando de longe, já dá para ver o trabalho que há e imagina para quem está lá mesmo. Agora, uma mensagem para esse jovem. Percebemos que nesses últimos dias há muitos jovens drogados. Há muitos jovens que se calhar já nem respeitam os seus pais, os seus líderes, por mais que o líder tente, mas percebe-se que já não há aquele respeito no meio dos jovens. Então, qual é a mensagem que o amado deixaria para este jovem que já tem esse líder com essa instrução? Qual é a mensagem que deixa para este jovem? Olha, o que eu vou dizer para o jovem, neste caso o jovem atual, Sim. não é? É segurar-se em Jesus, segurar-se na igreja, porque lá fora não temos vida, não é? Há muitos jovens que estão lá fora, que estão no mundo, estão em perdição, e o que está a acontecer é a destruição, são acidentes causados pelo álcool, que é o maior vício ou a maior droga. Muitas mães perdendo os filhos, Exatamente. estão cedo. Muitos acidentes que nós Sim. assistimos. Tudo bem, acidente, mas também uma das principais causas Sim, tem temos sido o diversidade. álcool. E vejam só que muitos acidentes têm uma tendência a ocorrer durante os finais de semana, que é aqueles dias Sim. em que há muita curtição,
e pronto, as pessoas estão alteradas e consumiram uma droga, ou mesmo a bebida, porque a bebida também é uma droga. Uma droga, Sim. Então, esses são os frutos do mundo, não é? É preciso... A Bíblia diz que tudo vos sois permitidos, mas nem tudo vos convém fazer. Portanto, como jovem, é preciso saber que isso me convém. Quer passear, quer curtir, curta, mas saiba, não é? Isso te convém. Há caminhos que parecem retos, mas o fim é a sua morte, é a sua destruição. Portanto, esses caminhos, vamos ouvir muitas defesas sem querer levantar um outro tema de álcool, não é proibido, ok, mas é preciso ver os frutos disso, não é? Se isso está a ajudar ou não. Por exemplo, eu não bebo não por causa da igreja. Eu, pelo menos os frutos do álcool, a partir da minha família, até algumas pessoas que eu conheço, não são bons. Não tenho bons exemplos para poder... tirando a parte da igreja, eu não tenho bons exemplos da bebida. E é preciso, muitas das vezes, analisar esses elementos, né? Porque se entrarmos na Bíblia, depois a pessoa de abrir alguns versículos que talvez atenuam isso, mas do que isso aproveita, não é? Então, nada aproveita. Tanto me faz perceber uma entrevista, uma conversa, eu diria assim, entrevista ou conversa, mas enfim, de pastor Cláudio do Brasil, em que lhe perguntaram sobre o álcool. Tem uma parte que levei comigo, que ele perguntou à pessoa com quem ele estava, e ele disse o seguinte: se for médico, por exemplo, ele beber, e você ou alguém entrar numa situação de acidente, precisar daquele médico naquele exato momento, será que ele estaria preparado para operar? Aí já começaríamos com um outro dilema. Não, porque esse cargo, não, porque esse bebe. Mas no fundo, no seu todo, não seria, se calhar, correto por estas e outras questões que nós aqui mencionamos. Mas, bom, amado, feliz em ouvir tudo que o amado nos ensinou, falou. Quero acreditar que vamos iluminar muitas mentes por aí. Quero também acreditar que, para quem fazia da forma errada, vai voltar a olhar para dentro de si. Percebi na sua abordagem que disseste que não só era para cuidar dos outros, mas também te protegeu. Cuidaste de ti mesmo, quer dizer, por força maior, e foi de alguma forma muito bom, sim. E te faz crescer espiritualmente. Porque quando você substitui com os prazeres da carne, quando você substitui com a palavra de Deus, você cresce cada vez mais espiritualmente. O nosso programa está mesmo no finalzinho. Nós aqui preparamos um presentinho para ti. Pode adsorver aqui, pode levar o presente. Muito obrigado. Enquanto levas o presente, antes de ler, estaria de fazer levar aqui. Aqui? Esse mesmo. Aliás, não esse. Poderia ser este ou este, mas se levou esse tudo bem. Problema. Não tem problema nenhum. Só que ficou, parece que eu indiquei. Tá bem. Tá certo. Sim. E antes de ler, e para nós depois vais ler, eu só queria fazer uma pergunta, que é a pergunta-chave do nosso canal. Há dias tive dificuldade de fazer essa pergunta porque tive uma conversa com o pastor, mas como deixamos bem claro no princípio que é a pergunta da casa, o canal Saber com a Suzy, então de alguma forma não tem como escapar desta questão. A questão é, ouvimos mesmo aqui na sua leitura da palavra do Senhor Jesus Cristo que o diabo vem para matar, roubar, destruir. E eu não sei qual o estado em que o amado se encontra nesse exato momento, espiritualmente falando. Imagine se a trombeta soar, ou o inimigo tentar roubar. Qual é o seu estado? Como é que está o seu coração? Será que iria herdar o reino? Bem, uma pergunta bastante interessante, mas eu acredito que sim. Amém. Acredito que sim, e tenho feito um esforço para poder seguir aquilo que é o caminho de Jesus. E eu estou pronto, estou preparado. Tenho uma confiança. Amém. Tenho uma confiança. Amém. Tem então, de todos que já passaram pelo canal,
tivemos uma que disse estou nos 75% e mencionou as fases que estavam faltando. E ainda disse que iria correr com o tempo. E o restante estão confiantes que sim. Então, que continues com essa confiança. Enquanto continua com essa confiança, por favor, pode nos ler o que diz a nossa mensagem. Deve ler, sim, para que o público veja lá qual é a sua bênção. Pensei que fosse para ler na minha casa, mas já foi. Isaías, capítulo 40, versículo 31. Amém. Diz assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com as asas como as águias, correrão e não se cansarão, e caminharão e não se fatigarão. Quero acreditar que essa mensagem é escrita para ti. Amém. Percebemos que começaste a sua jornada um pouco cedo e hoje ainda estás no mesmo caminho que você trilhou lá atrás, ainda mais jovem. Então, que você não se canse nunca, que continue a demonstrar, a liderar, a capacitar, a trazer aquilo que o Senhor tem te dado, porque não é fácil ser líder. Nem todos têm eu te diria, dom, essa bênção de liderar. Muitos até têm muito conhecimento, mas de liderar especificamente é para poucos. E é uma qualidade e tanto. Que o Senhor te abençoe a sua carreira espiritual, assim como no trabalho, acima de tudo na família. Que sejas esse líder que não se cansa para cuidar da família, porque é o maior projeto que temos. Se cuidas bem ou melhor da sua família, obviamente que o resto o Senhor só vai acrescentando. Que Deus te abençoe, mas os seus beijinhos, abraço ou até uma mensagem bíblica, deixarias para quem? Muito obrigado. Quero começar por agradecer essa Amém. oportunidade. Amém. De saber com a Suzy Down, né? Para não só partilhar sobre a minha experiência, mas também da palavra de Deus. E eu sou a favor sobre todo tipo de plataforma que está sendo usada agora para podermos construir vidas. Existe uma mensagem que eu amo bastante que diz que ouvi de uma outra pessoa que diz que não há um sucesso que supere o fracasso de uma família. Não há nenhum sucesso. Portanto, os meus beijinhos e abraços vão para os meus familiares, a minha esposa, a Ricardina. Tenho certeza que está a assistir-nos neste momento. Os meus 3 filhos, conforme mencionou-se no princípio, e os meus pais, o senhor Johnny e a senhora Rosa. Acredito que também terão a oportunidade. E também agradecer a minha liderança, não é? Sou líder porque também sou liderado. Não é? Existem pessoas que estão em frente de mim, pessoas que me inspiraram. Alguns não me lideraram diretamente, mas aprendi com elas a partir das suas vidas. Portanto, quero agradecer bastante aos meus pastores, em especial ao pastor Germano, que é o pastor que neste momento está-me a liderar diretamente. Temos também um pastor provincial chamado Sinésio, e têm sido essas pessoas grandes pilares para a minha vida, e agradeço bastante tudo aquilo que eu tenho aprendido com eles. E, em especial, mandar um abraço a todos os meus irmãos da minha igreja, da ADA, a Assembleia de Deus Africana, e um abraço muito forte. Muito obrigado. Amém. Muito obrigada, nosso querido amado Moisés. Foi um prazer te ter. Te esperamos numa outra ocasião. Bom, foi assim que foi o nosso programa, o nosso episódio do dia de hoje. A nossa missão é transmitir a palavra, iluminando mentes, e desde já te agradecemos pelo momento que aqui estivemos juntos. E se gostou do tema, comente, deixe lá um comentário, sugestão do próximo tema. Que Deus abençoe grandemente, porque saber é vida. Paz do Senhor.